é o Fred que a torcida do Fluminense está esperando a partir do momento que a bola voltar a rolar e o veterano centroavante puder novamente vestir a camisa 9 tricolor dentro de campo? Essa é uma pergunta pertinente diante da empolgação, imensa até, de muitos tricolores com o retorno de Fred ao Fluminense. Vale a pena lembrar que Fred deixou o clube ainda na gestão do presidente Peter Sinsen, porque o Fluminense não conseguia mais pagar o jogador. O Fluminense enfrentava dificuldades financeiras. Fred era um jogador contratado nos tempos da Unimed, não havia mais a parceria com o plano de saúde, então o Fluminense se viu quase que obrigado a abrir mão de alguns bons jogadores que custavam mais caro e que estavam fora do orçamento tricolor naquele momento. Com isso, o Fred foi para o Atlético Mineiro. Mas, se o Fred quisesse ganhar menos e ficar no Fluminense, poderia ter ficado no Fluminense. Foi para o Atlético porque quis, porque tinha valor de mercado e priorizou o seu aspecto profissional. Está errado isso? Óbvio que não. É um direito dele ter ido embora. Do Atlético ele foi para o Cruzeiro. Né? Voltou para o Cruzeiro, rival do Galo, onde já havia não iniciado a carreira, que ele começou na América, né? Mas havia jogado quando ainda jovem, se revelou e depois foi para o futebol europeu. E gerou uma grande confusão, né? Até por conta de um acordo que ele tinha com o Atlético e que ele não poderia jogar no Cruzeiro, uma multa que está na justiça e tudo mais. No Cruzeiro, além de mostrar muita afinidade com o ex-vice-presidente de futebol Itair Machado, né, em vários vídeos que foram postados na internet, exibidos pela televisão e tudo mais, Fred não teve um bom desempenho. Sofreu, é verdade, uma lesão que atrapalhou a sua trajetória, mas quando em campo, os seus números não foram nada bons. Fred viveu no Fluminense um grande momento, mas no Atlético e no Cruzeiro, em 2017, em 2018 teve uma lesão, e em 2019, os maiores jejuns da carreira. Você vê aí números do site Futedados que mostram que o seu maior jejum era de 10 jogos no Fluminense na seleção, já em 2013 para 2014, período pré-Copa do Mundo. Em 2017, ele ficou mais tempo, ficou 12 jogos, 938 minutos sem marcar com a camisa do Atlético. Em 18 não houve nem oportunidade de ter jejum, porque teve problemas físicos. Mas em 19, incrível, né? 16 jogos sem marcar, 1.149 minutos. Esse é o último Fred que vimos em campo. Um Fred de poucos gols e grandes jejuns. O maior de sua carreira, diga-se de passagem. Aliás, falando do Fred de 2019, vale lembrar também aí nos números que são do site Futedados, que ele jogou 6 partidas pela Libertadores e marcou 4 gols. 30 jogos pelo Campeonato Brasileiro e apenas 5 gols. Detalhe, 3 de pênalti. Na Copa do Brasil, meia dúzia de aparições, nenhum gol. E no Campeonato Mineiro, o mais fraco dos certames que disputou em 2019, um gol por jogo. Mas no Campeonato Mineiro, convenhamos, né? É muito mais fácil. Houve um momento, inclusive, que você vê aí nessa reportagem, que o Fred, né, do jornal Hoje em Dia, inclusive essa matéria, o Fred ele acumulou mais cartões do que gols em dado momento do Campeonato Brasileiro. Impressionante, né? Ele tinha mais cartões do que gols. Isso em novembro, já na reta final do Brasileirão, com o Cruzeiro ameaçado de rebaixamento e sem poder contar para valer com os gols do Fred, porque simplesmente eles não estavam acontecendo. Agora você vê a média por temporada. Você vê que na sua primeira temporada pelo Fluminense, quando ele salvou o time do rebaixamento, ele teve um excelente desempenho, 0,61. Esse era o grande Fred, esse foi o Fred que conquistou a torcida tricolor. Em 2010, apesar da lesão, o Fluminense foi campeão brasileiro e ele registrou uma média de 0,64. Em 2011, 0,79. Olha que média espetacular. Em 2012, 0,67. Em 2013, problemas físicos e tudo mais e tal, 0,32. 2014, ano da Copa, 0,59. Não é média ruim. 0,52 em 2015, uma média aceitável. Aí ela cai para 0,46, sobe 17 para 0,54, mas despenca terrivelmente 18 para 0,27 e 0,39 no ano passado. Isso com 12 dos seus 21 gols, ou seja, mais da metade, marcados no Campeonato Mineiro, uma competição muito mais fácil, uma competição que exige muito menos, evidentemente, do que outras das quais o Fred participou pela equipe do Cruzeiro no ano passado. Então é curioso aguardar para ver. Estou bem curioso, porque, primeiro, como reunir o Fred com o Nenê nesse time, e talvez até com o Paulo Henrique Ganso. Um desafio para o bom técnico Odair Hellmann, que fazia até um bom trabalho no Fluminense até a parada pela pandemia do coronavírus. Mas o desempenho recente é muito fraco, muito fraco. O Fred, poucos gols, muitos gols de pênalti, longo jejum, maior de sua trajetória. Você vê ali que a disparidade dos números do seu grande momento
né, há alguns anos para esses mais recentes, no Atlético e no Cruzeiro especialmente, muito fracos. E o que acontece? O Fred hoje vivendo muito mais do seu passado, e o torcedor muito fanático e pouco crítico, né, acreditando que o Fred vai te pegar. Bem, vai pegar um jogo outro? Claro que vai. Vai ter um jogo outro que ele vai fazer um gol, porque ele sabe ali fazer gol, um ótimo finalizador, um grande centroavante, já não é tão bom assim, mas vai fazer alguns gols, pode decidir algum jogo, pode decidir um clássico contra o Botafogo, Flamengo, Vasco, ou um outro grande clube do futebol brasileiro de outro estado. Isso tudo vai acabar acontecendo em algum momento, ele vai deixar sua marca, porque o faro de artilheiro ele tem, se estiver bem posicionado, a bola chegando, ele pode fazer 1, 2 gols e decidir um jogo. Mas não é possível criar uma grande expectativa hoje com relação ao Fred, porque os números recentes são fracos, e essa coisa do Fred Futebol Clube que você vê por aí, com tantos tricolores empolgados, como se estivéssemos em 2009, quando ele teve um desempenho excepcional, isso é muito improvável que aconteça. Não é muito aconselhável o torcedor tricolor criar tanta expectativa. Melhor ver o Fred como um jogador que vai poder colaborar com o Fluminense, vai poder ajudar o Fluminense em alguns momentos, até ficando no banco muitas vezes, e entrando para tentar dar uma força numa partida ou outra. Saudações.